Mas se liga, esse lance, como é que eu entendi que tu foi pro futebol e aí tu começou a curtir o samba, mas aí daí pro rap, como é que foi? Tu é aqui de São Paulo? Sou de São Paulo. Então, o rap, desde a primeira vez que eu vi Racionais, eu me apaixonei, porque eu já era vidrado em rima. E aí começa, em rima e em poesia, e isso aí começa pela influência do meu vô. Tu tem quantos anos? Eu, 31, fiz agora 31, em janeiro. tá. Então Caraca, tu conheceu Racionais, tu devia ter uns 12, 13 por aí? 11 anos. Tá. 11 anos primeiro. Foi um choque, assim. Foi, uau, que é isso? Racionais. Pra Eles galera eram que não diferentes, viveu né? Racionais, não tá entendendo que a revolução do Racionais não foi só musical, foi meio sociológica. Era algo... Eu até digo que aqui no Brasil, se a gente não teve um Martin Luther King e o Malcolm X, o Racionais, o Mano Brown, os caras tiveram essa representatividade na luta. Então, Porque eles mostravam uma realidade que ninguém mostrava na época. era uma voz calada, que até então só ganhou Tava voz reprimida. pela primeira vez, talvez, ali. Tá. Daquele jeito, daquela forma. Aí eu lembro que eu estudei numa escola de burguês playboy. E os molequinhos tudo gostavam de Racionais lá. Então, e isso aí... Porra, isso aí era impensável, né? Isso era impensável. Então... É igual o Freud fala do Racionais, meu pai o quê? Meu pai grilou e foi trocar no pornô. Meu pai só não foi trocar no pornô, tá ligado? Mas não tinha esse papo de ficar ouvindo Racionais em casa, tá ligado? Então, Racionais... Era outra... É épico, eu digo até o show do Racionais é um culto, né? É algo que transcende, velho. Eles ainda fazem show assim, não agora por causa da pandemia, mas eles estão juntos fazendo show, sabe dizer? Sim, ainda ia rolar um que foi cancelado, eu tava até pra comprar ingresso no Espaço das Américas, que ia ser 30 anos de Racionais. Uhum. Então eles fazem umas turnês, né? Eles têm a carreira deles, agora separada também, mas sempre rola as turnês. E sempre tem que rolar, porque Racionais é eterno, né? Mas aí o pulo que eu dei foi tipo assim, eu comecei, meu avô era poeta. Morreu já em 2006, mas ele foi um dos pioneiros da poesia concreta. Ah, é? Que é a única poesia de vanguarda brasileira. Aí meu tio avô, Augusto de Campos, né? Foi também um dos inventores. Que da hora. Ele Caralho. casado com a irmã do meu vô. E aí... Eita, foi caralho. aí que começou a Entendi. suruba poética. E aí... A partir da influência do meu avô, da bagagem cultural que eu cresci vendo, ouvindo, Tu lendo... tinha contato com o Augusto de Campos? Tinha. Ele tá vivo ainda, Augusto. Tá Sim, vivo mas você ainda tem contato, sim, então? sim. Caralho, Caralho, que maneiro. que foda, cara. Um privilégio. Então, assim, por que eu faço isso, a poesia? Isso porque cada um tem sua verdade, né? Eu acho que a minha verdade é tentar levantar essa bandeira, representar o que eu cresci ouvindo ou escutando. Você tá no teu sangue, literalmente, essa porra, né? E aí, mas a partir dali, o pulo pro rap foi que eu já amava rima, poesia, e sempre fui um cara mais rebelde, questionava as coisas. E de repente o rap, uau. É aqui que eu vou questionar pra caralho. Esse é um prato cheio. Né? A galera até fala que o rap é o novo rock, porque toda aquela rebeldia do adolescente que antes ele queria pôr no rock, tatuar, pintar o cabelo, questionar o sistema. De repente o rap ocupou esse lugar, talvez, no imaginário do jovem. E ali eu me apaixonei pelo rap, mas eu ia nos shows, eu colava nos shows, eu fazia rima de improviso. Só que era tipo... Eu não me via vivendo disso, nem fazendo isso naquela época. Como carreira, tá ligado? Tu tá falando de quê? Do rap. Mas de que ano, mais ou menos? Tu tinha quantos anos? Cara... Tá falando de molecão? Até o 2005, 2006, eu fazia rap na minha adolescência, 14, 15, 16 anos, jogando no Palmeiras, dos 14 aos quase 17. Entendi. Eu já fazia rap no fundo do busão, né? Já batia um samba, um pandeiro. Mas eu não me via fazendo isso, eu queria ser jogador, isso era só um hobby. Só que isso, conforme o futebol foi dando errado e aonde eu ia e fazia uma rima, o espanto era tanto, porque naquela época tinha pouca gente que fazia improviso assim, né? Começou ali com o Max B.O., a primeira vez que eu vi, o Caju e Castanha. Mas tinha poucos caras que faziam isso, então era uma mágica, mágica que quando você mandava... exatamente, faz isso de novo. Então aonde eu ia, eu vi... de repente a rima, o rap começou a chamar mais atenção do que qualquer outra coisa que eu fazia. E acho que a virada de mesa entre eu ser só um fã de rap apaixonado e aí virar um participante foi quando, em 2009, o parceiro me levou para a Batalha do Santa Cruz. E aí eu fui lá para assistir, ele falou, vamos lá assistir, você rima também, um parceiro meu vai batalhar. Aí eu vi um cara com a prancheta, aí quem vai participar? Eu pus meu nome e na primeira batalha eu fui campeão. Aí eu falei, mano, eu sou bom nisso. Só que
o êxtase que eu tava em participar de uma batalha, pá, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, tipo, ali eu falei, mano, isso é mágico, que da hora, é isso que eu quero. Então, como é que foi a recepção dos caras com um moleque que nunca tinha ido na batalha? Cara, eu vou dizer que o respeito dentro de uma roda de samba, dentro do movimento rap, ele é muito grande, ele é até maior às vezes que em ambientes onde rola o dinheiro, porque existe uma disciplina, um proceder, e esse proceder que vem das ruas, de respeitar certas coisas, certas pessoas, né, saber chegar no sapatinho, respeito os mais velhos, você entende da cultura, eu não quero saber qual é... No mundo dos ricos é assim, qual é o tênis, ele é filho de quem, ele tá no camarote, com qual mulher, qual carro ele chegou, então os valores ali são diferentes. Quando você chega na festa do rico, tem menos escrúpulo desses valores. Ali na roda de rap, ninguém quer saber quem é o meu pai, qual é o tênis que eu cheguei. Irmão, você sabe rimar, e ainda mais por ser branco ainda. E aí, você respeita a cultura, mas todos podem chegar. Todo mundo pode chegar, mas eles estão olhando se você tem o proceder e tal. Então eu cheguei lá, houve essa desconfiança, que eu sou intruso da cultura. Né? Até porque essa desconfiança ainda é totalmente legítima, porque, irmão, a sociedade sempre negou pra gente o que ela deu pra você. Aí a gente criou a nossa coisa pra questionar isso, aí você vem aqui querer tomar o que é nosso, então já tem essa desconfiança, né? Só que você saber chegar, você mostrar que não, eu amo isso, eu conheço a cultura, eu tô aqui pra somar. E aliás, estando ali é um aprendizado, porque chegando ali também eu cometi erros de lugar de fala, nem existia esses conceitos, foram coisas que eu fui aprendendo e me desconstruindo. Ganhei batalhas já com rimas machistas, homofóbicas, mas ali eu tive a chance de desconstruir, porque ali eu convivia com negros, eu convivia com gays, eu convivia com gente de outras realidades e me ensinaram coisas que aqui eu não convivia, eu só reproduzia esse pensamento, tá ligado? Então aqui foi a chance de eu me transformar. Então eu acho que assim, houve essa desconfiança quando eu pisei lá, e foi legal pra mim essa desconfiança, porque eu tive que, pela primeira vez, me provar em algo pelo meu talento, por quem eu sou, e não porque eu estudo em tal escola, porque meu pai é esse. Então aquilo também me fez crescer, é uma maturidade. Muito foda. Entendi. Então foi mágico pra mim nesse estilo. Até meu pai e minha mãe nem queriam que eu fosse no começo, né? Filho, onde é que você tá indo? Eu ia nas batalhas, lá em Diadema, eu sempre comecei aí. Eles não entendiam no começo, então, e eu me sentia mais ainda na obrigação de ir, porque eu falava, não, aqui é onde eu descobri quem eu sou de verdade. Sem nenhuma amarra social, sem não, aqui... Eu acho que pelo fato das pessoas não estarem te julgando pelo toda a sua construção familiar, aquilo te liberta de certa forma. Liberta. Porque elas estão te julgando pelo que você é dentro da tua carcaça aí, só. De verdade. Não... De verdade. E até esse primeiro julgamento do branco boy, esse primeiro julgamento, ele é importante para você reconhecer seu privilégio, para você questionar certas coisas que até então do outro lado nunca houve esse olhar. Então você nunca vai pensar diferente. Mas por quê? Da onde vem? Entendi. Então esse olhar também ele ensina. Por quê? Porque quem tá lá recebe esse olhar todo dia quando cruza a ponte. Tá ligado? E recebe esse olhar de um jeito pior, né? Da polícia, das pessoas. Então, assim, o preconceito vem de nós. Então, quando a gente vai pra lá, é tipo assim, mano, toda vez que eu vi um cara... Toda vez que um hétero branco, homem, chegou em algum lugar, ele oprimiu nós, fudeu nós. A história diz isso. Então, de novo, lá vem, quando vê... lá vem a cara do problema, tá ligado? Então, nesse sentido... Você estudando. Chegou lá com o topetinho, tá? Casaco da Gap, eu cheguei com casaco da Gap lá, tá ligado? Aí... eu só acho que a gente tem que tomar cuidado tipo, com certeza, a cara da opressão era branca contra os negros, com certeza. Mas a gente também não pode colocar, tipo, como se foi os brancos que fizeram. Porque isso não existe os brancos. Foram pessoas que eram brancas e más, e corruptas. Mas como é que você vai explicar sem isso? Escrúpulos. Mas foi os brancos, tá ligado? Mas é porque eles estavam no poder. Se fosse ao contrário. Mas será que se fosse ao contrário, não seria também? É porque não é uma coisa do ser humano ser babaca? É uma coisa do ser humano. Porém, historicamente, por exemplo, não foi os judeus que mataram os alemães. Então, historicamente, a dívida histórica tá no ombro dos alemães. Com certeza. E a gente entender isso, né, essa dívida histórica, esse passado, e saber que, de alguma maneira,
a gente tem culpa ou tem responsabilidade. Não, tem coisas que a gente pode, que o branco... Quer dizer, do jeito que se você nascer branco ou você nascer preto, a sua vida vai ser diferente só por causa disso. Exatamente. E assim, independente eu concordo com você, na verdade é o ser humano que é escroto, mas independente disso, eu acho que por conta de tudo que aconteceu na história e não tem como só dizer que não aconteceu, tudo que aconteceu, quem tava no poder era o branco e tal, e o preto se fudeu. Sim, e foi isso que aconteceu. Então, e aí hoje a gente tem uma herança disso, que é a maneira como essas pessoas que de berço vão ter que lidar com a vida. É só a parte matemática da coisa é fodida. Porque você pega e segrega um grupo baseado na cor. E aí você impede eles desse grupo crescer potencialmente dentro da realidade. Porque a vida é um jogo de potencial infinito. Quanto mais você trabalha, mais você investe, mais você cresce. Você represa isso durante muitos anos, enquanto você não está represando de outro segmento da sociedade. Com certeza. Você cria um desnível que vai se perpetuar para sempre. Que é o que existe no Brasil de um jeito absurdo, né? Por isso que é interessante medidas do governo que vêm aí para tentar elevar quem está na pobreza, na minha visão. Porque aí você mata todas as charadas, sabe? É ruim você segregar políticas sociais por cor, na minha visão. Eu acho que é importante. Você acha que é importante? Cor. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um pouco ruim, cara. Sabe por quê que por cor é importante? Justamente pelo racismo estrutural. Porque quando a gente vai num hospital Albert Einstein, você não vê médico negro. Quando a gente vai nas faculdades, os negros são a minoria. Quando a gente vai à escola particular, eu estudei um monte de escola particular, estudei com um negro. E então esse racismo estrutural, ele reforça o estereótipo de você chegar num prédio no Morumbi e ver um negro e achar que é a doméstica. Só que eu acho que é longo prazo. Então, nesse sentido, você precisa acabar com esse estereótipo, porque esse estereótipo mata. Não, com certeza. Né? Quem vai levar um tiro e ser confundido com o bandido vai ser isso justamente por causa desse estereótipo que precisa ser quebrado. E esse estereótipo só vai ser quebrado se tiverem negros ocupando esse espaço. Então tem que ser social também, e existe social, mas precisa ser racial também, senão o Brasil nunca vai ter essa representatividade que ele precisa urgentemente ter para quebrar o racismo estrutural. Eu entendo. Mas o argumento que eu jogo para você: se o racismo causa pobreza dentro de um segmento, se você ataca a pobreza, você não necessariamente vai influenciar nesse segmento mais do que em qualquer outro segmento, porque é o segmento mais pobre. E você, a longo prazo, porque pensa, quando você põe uma política no lugar, pensa que para você tirar ela do lugar é muito difícil, entendeu? Pensa que daqui, você quer que eu espero que daqui 1000 anos o racismo não seja mais um problema para a humanidade, que a gente já tenha construído uma plataforma onde todos os seres humanos, dependendo da cor, tenham as mesmas ferramentas para buscar o seu sonho. Ninguém vai ser igual, isso não existe. Mas todo mundo tem o mesmo potencial, tá ligado? E aí, se você tem uma lei daqui 2000 anos, sei lá, com essa carga racial, eu tenho medo que depois de 2000 anos essa lei comece a ser prejudicial. Mas se você tem uma lei só focada na pobreza, ela é infinitamente boa para sempre, na história da humanidade, sabe? Eu acho que sim, tem que ter também a parte social e tem também uma parte que já é social, mas ela precisa, dentro dessa proposta social, ter a racial urgentemente, porque é uma coisa que a gente precisa mudar. Mas será que não é a cultura? Não é nosso papel, não é o seu papel como um cara que tá trazendo ideias para a humanidade, tá propondo novas filosofias? Não é o seu papel, o nosso papel fazer com que a sociedade perca essa carga, que é uma carga mental. O problema é a carga mental da sociedade. Um favelado branco é diferente de um favelado preto. Ele já nasce diferente. A carga mental só vai mudar, não é se a gente pensar, vamos mudar, a carga mental só vai mudar com a lei. Se tiverem essas representatividades. Porque assim, se eu toda vez que eu estou no meu bairro e eu entro num prédio e eu vejo uma negra, a grande maioria das vezes é a empregada doméstica. Então, inconscientemente, se eu entrar e ver, eu vou pensar e... Vai associar, porque o cérebro faz isso, padrões. Então, eu não quero que meu filho crie com essa associação. Porque essa associação mata, ela oprime. Então, eu tento me desconstruir
Porém, não basta. A gente só vai se desconstruir quando eles estiverem ocupando esse espaço. Inclusive, a gente está debatendo isso, eu estou falando isso, mas é até o próprio negro que tem que falar e saber, porque a gente não vai saber qual é esse lugar. Não, com certeza. E a gente já trouxe aqui vários... a gente trouxe o Alê, o Alê Santos, a gente trouxe o Paulo Cruz, conversamos com eles sobre esses assuntos. Mas acho que é importante os brancos também discutirem sobre isso, porque aí os negros eles podem ver como que os brancos estão ali se atualizando nessa parada. Porque a gente tem um privilégio, né, velho? A gente tem um privilégio. A gente tem... Mas tu acha que tu queria ser tipo o Fiuk, cara? Que chora. Pede desculpa pro Seron. Aí é muito, né? O cara fez aula de desconstrução. Não, isso aí... Porque... I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me